Olá, Tic-Tacers! Como estão? Hoje pegamos o globo terrestre para decidir nosso próximo destino de viagem. E sabem o que decidimos? Não poupamos esforços e vamos visitar uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Vão vir com a gente? Estamos falando de Machu Picchu. Já viram fotos de lá? Ficamos impressionados. Esta é uma antiga cidade inca, catalogada como Patrimônio Mundial pela Unesco. Ela fica na Cordilheira dos Andes, no Peru. O nome significa algo como Montanha Velha. E nada mais verdadeiro, pois está situada a cerca de 2.453 metros acima do nível do mar e foi construída em meados do século XV. Acredita-se que Pachacútec, o 9º governante do estado Inca, vivia lá. Além de seu altíssimo valor histórico, este povoado é considerado uma obra-prima da arquitetura e da engenharia. Foi redescoberta em 1911 pelo explorador americano Hiram Bingham, e desde então muitos estudos têm sido feitos para entender sua origem por meio das quase 200 construções encontradas no local. Entre elas, o Templo do Sol, a única construção circular da cidade, erguida sob uma enorme rocha natural. É incrível pensar no que faziam antigamente, sem máquinas para ajudar. Na cidade também há algo parecido com um torreão medieval, templos em homenagem a Inti, o Sol, e a Condor, um palácio real, o Templo das 3 Janelas e muitas outras coisas, Tic-Tacers. Eles têm até uma pedra sagrada, que muitos consideram a parte mais importante do lugar. Machu Picchu é cercado de mistérios e enigmas. Toda a região tem uma espiritualidade intensa. Alguns dizem que, ao tocar essa pedra sagrada, que tem gravuras das formas das montanhas ao redor, e se concentrar, você pode sentir sua energia. Não sei se vocês acreditam nessas coisas, Tic-Tacers, mas sem dúvida, o lugar merece o benefício da dúvida. Para os Incas, essas pedras esculpidas em harmonia com a natureza eram pontos sagrados, chamados de huacas. Agora sabemos que Machu Picchu era dividida em diferentes bairros. A parte alta era urbana e a parte baixa, agrícola. Havia hierarquias claras, visíveis em suas construções. Tudo isso cercado pela natureza, mais pura e espetacular. Se algum dia decidirem visitar, tomem cuidado com o mal de altitude, que pode ser perigoso para quem não está acostumado. Além disso, preparem-se para a recepção das lhamas, que circulam livremente por toda a área. Sabemos disso também pela grande quantidade de pessoas que visitam o local todos os dias. Antes da pandemia, o número chegava a 1,5 milhão de visitantes por ano, mas agora as coisas mudaram e esse número caiu. Além disso, a região está promovendo um turismo sustentável e respeitoso com o meio ambiente, o que nos deixa muito felizes, Tic-Tacers. Uma maravilha como essa merece ser cuidada. Mal podemos esperar para pegar aquele avião. Antes da gente se despedir, como sabemos que vocês são verdadeiros amantes do terror, deixamos um vídeo onde explicamos alguns dos piores sacrifícios humanos que a sociedade inca praticava na antiguidade. A civilização inca é uma das mais famosas e fascinantes da antiguidade. Além de suas edificações, é conhecida por realizar sacrifícios humanos. Uma das mais impressionantes era a Capacocha, onde eram sacrificados menores. Existem dezenas de múmias como prova dessas práticas. A Capacocha se traduz como obrigação real, um dos rituais mais importantes do calendário inca, no qual eram sacrificados meninos e meninas que eram selecionados em funções de sua saúde, aparência física e família. Era realizada em festivais em homenagem aos deuses, para a coroação ou morte do governador inca, e também para promover boas colheitas ou evitar desastres como pragas, secas, fomes ou erupções vulcânicas. Para as capacotias imperiais de cada um dos territórios incas, foram enviados Cusco, vários meninos e meninas entre 6 e 10 anos bonitos, sem nenhuma doença, mancha ou cicatriz, e de boas famílias, principalmente filhos de chefes. Para eles, eram os seres mais puros. Suas famílias entregavam o filho ao Estado como homenagem. A maioria deles considerou esse ato como uma grande honra. No caso das meninas, poderia ser feita uma exceção quanto à idade, até os 16 anos, desde que ainda não tivessem tido relações sexuais. Aproximadamente 1 ano antes do sacrifício, o menino ou a menina era escolhido. Caminhavam longas distâncias em direção a Cusco. Ali, o Inca precedia as cerimônias de escolha da criança que seria sacrificada.
Os menores eram escoltados por um grupo de padres e companheiros até a cidade. Eles eram vestidos com as melhores roupas e eram tratados com privilégios. Os ritos podiam durar várias semanas, durante as quais eram realizadas danças rituais, oferendas de objetos de ouro e prata e conchas, e sacrifícios de animais. Os homens selecionados viajavam diretamente para Cusco, capital inca. As meninas iam primeiro a Aclawasi, ou Casa das Mulheres Escolhidas, para conhecer as Mamacuna, um grupo de matriarcas parecidas com freiras. Essas mulheres eram responsáveis por educar as meninas na arte da tecelagem, da costura e do preparo da chicha, bebida espiritual. Nem todas aquelas que alcançavam a Mamacuna estavam destinadas a morrer em sacrifício. Algumas delas permaneciam na Aclawasi e eram consagradas sacerdotisas para ajudar a criar outras meninas. Outro grupo viajava para Cusco para entrar ao serviço do imperador, e o terceiro grupo de meninas eram aquelas que morreriam no ritual da Capacocha. Durante essas cerimônias, as crianças eram sacrificadas como filhos do sol e recebiam presentes adequados à sua nova condição, como tecidos cumbi de alta qualidade. Esses tecidos eram um símbolo de pertencimento inca. Até mesmo chefes e caciques eram proibidos de usá-los. Em seguida, o inca e os sacerdotes presidiam então a cerimônia simbólica de casamento de meninas e meninos. A filha do chefe de uma aldeia se casava com o filho do chefe de outra, estabelecendo laços genealógicos. Terminadas as cerimônias, as crianças, os sacerdotes e o seu séquito de companheiros iniciavam uma viagem de regresso às suas comunidades. Quando retornavam, não faziam seguindo a estrada real, ou a estrada inca como na saída, mas tinham que seguir um caminho em linha reta. Não importava se era mais difícil ou perigoso, era uma viagem longa, atravessando vales, rios e montanhas, que podia durar meses. Ao chegarem em suas cidades, eram recebidos com grandes celebrações pelos moradores locais, e após essas celebrações, seguiam em procissão até o local do sacrifício. A cerimônia de oferenda tinha características diferentes em cada local. Na maioria dos casos, as crianças eram drogadas com uma bebida alcoólica de milho chamada chicha e folhas de coca. Algumas fontes afirmam que as crianças ingeriam essas drogas naturais dias antes da cerimônia, para que morressem felizes pelos deuses. Elas não sentiam nada, estavam drogadas. Seus corpos inconscientes eram colocados no local da cerimônia expostos a temperaturas de menos 20 graus, e então morriam de hipotermia. Em outros casos, aceleravam a morte, provocando-a de forma mais violenta, com uma forte pancada na cabeça, e outros com perfurações no peito, sendo também praticados estrangulamentos. Os sacrifícios humanos eram considerados um meio de estabelecer uma conexão direta com os deuses. Através destes rituais, os incas procuravam obter o favor divino e garantir a proteção e prosperidade do seu império. Acreditava-se que as vítimas sacrificadas agiam como intermediárias, levando os pedidos e necessidades do povo às divindades. Por outro lado, estes rituais serviam para reafirmar a hierarquia e o poder do governante, que era considerado um representante dos deuses na Terra. A participação nestes eventos fortaleceu a identidade e a unidade da comunidade, ao reunir os seus membros em torno de uma causa comum e sagrada. Até o momento foram encontradas diversas descobertas relacionadas à Capacocha. Os corpos mais famosos encontrados são a Rainha do Morro, o Menino do Morro El Plomo, a Múmia Juanita e os filhos de Jujajaco. A Rainha do Morro, também conhecida como Múmia do Cerro Chusca, é uma múmia encontrada na província de Salta, Argentina, no Cerro Chusca. Estima-se que ela tinha entre 8 e 9 anos de idade e que foi sacrificada entre 1400 e 1532 numa cerimônia de Capacocha. Seu túmulo foi encontrado entre 1920 e 1922 por um baquiano e um mineiro, que atacavam o túmulo com dinamite. Extraíram o corpo mumificado da menina junto com tecidos e objetos de grande valor. Eles levaram a múmia para Tolombom, e os habitantes a batizaram em homenagem à Rainha da Colina. Enquanto estava lá, colocaram velas ao redor e lhe deram oferendas. Pouco depois, apareceu um comerciante e colecionador chamado Pedro Mendoza. Comprou-a e a transferiu para Cafayate, para agregar esta peça ao seu grande acervo. Ele a exibiu em uma de suas grandes casas, cobrando a entrada para vê-la. Algum tempo depois, Mendoza vendeu a múmia para outro colecionador, Perfecto Bustamante, que também expôs a múmia em seu estabelecimento comercial. Foi então vendida para Absjorn Pedersen, em troca de uma instalação de gás. Pedersen era engenheiro e arqueólogo amador. Ele depositou a múmia no porão de sua casa junto com outros objetos arqueológicos,
onde permaneceu sem cuidados durante 50 anos, e mais tarde passaria por mais mãos diferentes. Tanto o corpo da menina como objetos de grande valor com os quais foi sepultada sofreram as consequências do tráfico ilegal de bens culturais e aos poucos ela foi despojada dos itens que a acompanhavam. Após 8 décadas perambulando por diferentes coleções particulares, porões e armários, a múmia e os poucos objetos que foram recuperados estão expostos desde 2006 no Museu de Arqueologia da Alta Montanha, embora esteja em grande deterioração. Com os estudos realizados à múmia, foi determinado que a causa da morte foi uma perfuração no hemitórax direito, que entrou pelas costas. Isso é reforçado pela expressão de dor que a múmia apresenta. O cabelo da múmia estava penteado com tranças finas. Chamava a atenção que não tinha sapatos, mas é possível que tenha perdido no momento em que mudou de dono. O mesmo acontece com as estatuetas e objetos de ouro e prata que, segundo dados, teriam acompanhado a múmia. Os locais chegaram a mencionar quantidades de 4 a 5 quilos de ouro e outras tantas de prata, mas provavelmente nos anos da descoberta, alguém os teria guardado. A deterioração sofrida fica evidente na comparação com fotografias obtidas anteriormente. A múmia perdeu completamente o nariz, quase todo o cabelo e grande parte da pele do crânio. Também não se sabe ao certo quantas peças do enxoval foram perdidas. Outro caso conhecido de sacrifício inca é El Niño do Cerro El Plomo. Foi a primeira descoberta de um corpo excelentemente preservado em grandes altitudes no Cerro El Plomo. Foi encontrado por 3 homens que iniciaram uma excursão em busca de algum tesouro. Primeiro, eles encontraram a criança, com os braços entrelaçados nas pernas e a cabeça apoiada no ombro e braço direitos. Antes de morrer, cobriu as pernas com a túnica curta, tentando se proteger do frio intenso. Seus olhos estavam fechados e parecia estar dormindo pacificamente. Os caminhantes passaram a noite na montanha e, no dia seguinte, optaram por descer apenas com os objetos, sem o corpo, que deixaram enterrado e escondido em uma caverna. Eles então tentaram obter recompensas por sua descoberta. Finalmente receberam um pagamento de 45 mil pesos para integrá-lo ao acervo do Museu Natural de História do Chile. Graças às características do clima, o corpo foi preservado em ótimas condições, dando a impressão de estar diante de um indivíduo adormecido que poderia acordar a qualquer momento. Quando a descoberta foi feita, tratava-se de um cadáver congelado e a sua conservação se deveu unicamente à sua permanência durante vários séculos num ambiente cuja temperatura era inferior a 0 graus. O processo de mumificação começou com a transferência do corpo para outras condições climáticas, onde os descobridores o mantiveram durante 5 semanas e posteriormente em Santiago, no Chile. Mas de forma alguma se trata de uma múmia preparada artificialmente, como as egípcias, por exemplo, mas sim o produto de um processo natural. Ele estava vestido para a cerimônia com uma camisa de lã escura, um cobertor que cobria suas costas e, nos pés, usava mocassins de couro. Pintaram seu rosto de vermelho com listras ocres e seu cabelo foi penteado com mais de 200 tranças. No antebraço direito, ele tinha uma larga pulseira de prata e na cabeça, um cocar de lã preta coroado de penas. Foi depositado em uma câmara escavada no local denominado Sepultura e posteriormente coberto com lajes. Perto dali, foram enterradas uma estatueta feminina de prata e outros ornamentos simbólicos. Depois que os incas terminaram a cerimônia, eles retomaram a viagem de volta e a criança ficou sozinha. Embora o menino estivesse sonolento por causa das drogas que lhe foram administradas, a altura da montanha era tão extrema que ele se enrolou em modo fetal para se proteger do frio. A temperatura de seu corpo caiu até que a hipotermia o atingiu, causando a morte. Verificou-se que, os últimos momentos de vida, ele vomitou e defecou sozinho. El Niño del Cerro El Plomo está localizado no Museu Nacional de História Natural do Chile. Até a década de 1980, esteve exposto ao público, porém, devido à deterioração que começou a sofrer, foi transferido para a área de antropologia do museu, para garantir a sua ótima preservação. Atualmente, uma réplica do corpo está exposta no museu, enquanto apenas pesquisadores têm acesso ao original. Já a múmia Juanita foi descoberta em 1995, numa expedição ao vulcão Ampato. 2 homens avistaram um caroço dentro da cratera. Ao que se aproximarem, descobriram então que se tratava do corpo muito bem preservado de uma menina.
Ao seu redor, tinha diversas oferendas, como estatuetas de ouro e plantas diversas. Após a realização de estudos, constataram que Juanita morreu aos 13 ou 14 anos. Era uma menina saudável, sem nenhuma doença. Ela foi encontrada segurando seu cordão umbilical, que provavelmente havia sido guardado especificamente para o sacrifício, indicando que ela havia sido selecionada para ser sacrificada antes de seu nascimento. Ela teve uma rachadura de 5 centímetros no crânio e uma hemorragia interna que a levou à morte. Diz que ela provavelmente recebeu uma grande pancada na cabeça enquanto estava ajoelhada. Juanita foi encontrada congelada, e por isso seus restos mortais e roupas foram preservados naturalmente, como o do Cielo El Plomo. Sua pele, órgãos, tecidos, sangue, cabelos, conteúdo estomacal e roupas foram muito bem preservados, oferecendo aos cientistas detalhes da cultura inca. O corpo de Juanita está no Museu dos Santuários Andinos, no Peru. Quanto a outras das descobertas mais importantes, em 1999, perto do cume do vulcão Llullayaco, foram encontradas 3 múmias infantis, El Niño, La Doncella e também La Niña del Rayo, conhecida como as múmias de Llullayaco. Também estavam em muito bom estado devido às baixas temperaturas em que foram preservadas, e que hoje estão expostas então no Museu de Arqueologia da Alta Montanha de Salta. Embora já se soubesse que o álcool e a coca eram fatores determinantes nos sacrifícios humanos dos Incas, os restos encontrados nos cabelos permitiram deduzir novos detalhes sobre a preparação desses rituais. Assim, um ano antes de morrer, a alimentação da Doncella, a mais velha dos filhos, mudava drasticamente. Aparentemente, naquela época, ela teria então sido escolhida para o sacrifício e desde então lhe ofereciam mais proteína animal, a qual nem todos poderiam ter acesso. As folhas de coca, que servem de matéria-prima para a cocaína, produzem, entre outras coisas, um efeito calmante quando mastigadas misturadas com cinzas. Os incas acreditavam que os estados de embriaguez permitiam acesso ao mundo dos espíritos. Este e o álcool eram substâncias que provocavam uma mudança de estado considerada sagrada. Além disso, essas drogas também ajudavam a tornar as crianças mais dóceis na hora dos rituais. O primeiro corpo localizado foi o do El Niño, de aproximadamente 7 anos. Ele estava sentado em uma túnica cinza com o rosto voltado para o sol. Ele tinha o cabelo curto, um enfeite de penas brancas enrolado na cabeça e um enfeite no peito. A segunda descoberta, a poucos metros então do El Niño, foi La Doncella, uma menina de 15 anos. Ela usava um cocar de penas na cabeça, o seu rosto ainda tinha traços de pigmentos vermelhos e restos de folhas de coca na boca. Seu cabelo estava penteado em pequenas tranças. A terceira descoberta correspondia a uma menina pequena de 6 anos que estava sentada, com as pernas dobradas e a cabeça erguida, olhando para sudoeste. Em determinado momento, o raio penetrou mais de 1 metro no solo e a atingiu, danificando parte do seu corpo e suas roupas. Por esse motivo, ela é conhecida como a Garota Relâmpago. Seu cabelo, penteado com 2 pequenas tranças que saíam da testa, e ela usava uma placa de metal como enfeite. Seus olhos estavam fechados e sua boca entreaberta, revelando os dentes. Os restos mortais encontrados de todas essas crianças nos permitiram conhecer hoje parte da história dos Incas e como eles realizavam esses sacrifícios humanos. As críticas de alguns setores desses estudos centram-se no respeito à tradição cultural, bem como em quem detém a propriedade dos vestígios arqueológicos. Estes grupos sustentam que a remoção dos corpos das crianças constitui profanação. O que você acha? Essas múmias deveriam então ser deixadas enterradas, respeitando as ações sagradas dos ancestrais? Ou você concorda com a sua utilização para fins de investigação e exposição em museus? Nos vemos nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!